Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade aí àquela parte, né, que a gente finalizou na última aula. Hoje vamos falar então sobre a lei dos senos e lei dos cossenos, certo? Essa, no caso, são duas leis, duas teorias um pouco parecidas, porém para trabalhar com procedimentos distintos. O que é que utiliza nesses casos? Eu dividi essa aula em duas partes, irei agora fazer a primeira parte aqui e na próxima aula concluirei essa parte da lei dos senos e lei dos cossenos, beleza? Então, os conhecimentos básicos sobre essas duas leis, nós temos o seguinte. Nesta parte aqui será uma revisão básica dos estudos de trigonometria. Trigonometria, no caso, são procedimentos que você utiliza na matemática, certo? Porém, também utilizado em física. Como eu já falei algumas vezes, matemática é utilizada em diversas áreas, seja ela física, química, biologia e outras áreas também de atuação, tudo bem? Então, este conteúdo ele tem cadeira cativa em quase todos os vestibulares do nosso país. Então, também não poderia ser diferente na prova do Enem, que tenta unir o máximo de conhecimento possível em uma única questão, certo? E envolve diversas disciplinas aí. Pronto, uma questão dessa caindo na prova de física, você está estudando ali, está resolvendo uma questão tanto de física quanto de matemática também. Envolve as duas disciplinas com um conteúdo só, beleza? E o objetivo, não é unir o máximo de conhecimento para diversas disciplinas em questão. Aqui então, vamos apresentar essas duas leis que é importante, né, para o nosso aprendizado, que é a lei dos senos e do cossenos, e que tem diversa utilização no nosso meio. Vamos fazer a definição básica. Você, inicialmente, né, ao ver lá aqueles pontos do ângulo de dois vetores a 90 graus, dois vetores a menos de 90 graus, ou dois vetores maior do que 90 graus. Você lembrando lá daquela imagem, né, você para assim para pensar. Por que então não resolver tudo pelo seno, cosseno, tangente e ou teorema de Pitágoras, né? Que no caso cairia aqui nesse caso aqui específico, né? A gente teria a hipotenusa, o cateto, tanto o adjacente quanto o cateto oposto, referente ao ângulo em questão, certo? Mas o que é que acontece? Esse caso aqui de resolução específico é para quando nós temos um ângulo de 90 graus. Se nós pegarmos um caso, uma situação que nós só precisamos resolver o vetor A e o vetor B, ele estando em 90 graus, tudo bem. Porém, se tiver menor do que 90 graus, os dois vetores. Ou então, vamos mais além, um pouco mais além, se tiver maior do que 90 graus os dois vetores. Aí já começa a complicar um pouco, não é isso? A ideia de uma forma geral para a lei dos senos e cossenos é para a resolução para todo e qualquer triângulo, certo? Triângulo qualquer. Então, como eu falei, né, o seno, cosseno, a tangente e o teorema de Pitágoras, que é aqui composto por essas representações aqui, para ângulos de 90 graus, conseguiremos resolver sem nenhum problema. Para ângulos maior ou menor do que 90 graus, já não vamos conseguir resolver para essas situações, beleza? Tendo então essa definição em mente, essas relações, como eu falei, é válida para um ângulo reto e dois ângulos agudos. No caso, quando a gente envolve um triângulo qualquer, não há possibilidade de resolver pela lei dos senos ou lei do cosseno. O intuito aqui é resolver para qualquer triângulo, seja ele acutângulo, obtusângulo, retângulo, qualquer um. A lei dos senos, né, consegue resolver para qualquer triângulo. Aí você pode se perguntar, Emanuel, mas um triângulo retângulo, ele não tem aqui o ângulo de 90 graus? Sim, mas ele consegue ser resolvido pela lei dos senos ou lei dos cossenos, dependendo de quais dados você tenha, certo? Para resolução, o triângulo
a lei dos senos e cossenos se torna mais completa devido a isso, a conseguir resolver para qualquer triângulo que você coloque para ser resolvido. Beleza? A pergunta aqui, né? Mas professor, no terceiro exemplo aqui em questão é um triângulo retângulo. E neste caso, consegue se resolver? Como eu já falei, né? Sim, é possível resolver sim, certo? Essa questão é para o triângulo retângulo com a lei dos senos ou dos cossenos, tudo bem? Aqui no caso, eu trabalhei só as definições básicas, os conhecimentos básicos aí referente à lei dos cossenos e lei dos senos. Na próxima aula, eu já vou começar a definir como é a fórmula que a gente vamos utilizar, o que precisamos ter para que nós utilize a lei dos senos ou lei dos cossenos, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.